Então, pensando nisso, eu venho refletindo muito sobre liderança versus a mentoria espiritual, e eu lembrei de 4 personagens na Bíblia, e eu quero basear essa reflexão nessas 4 personagens, e tentar aprender um pouquinho com elas, e no final tentar fazer uma aplicação para os irmãos refletirem. Que o texto base é o livro, né, de 1 Samuel, o livro de 2 Samuel e 1 Reis. O que eu quero falar é sobre mentoria espiritual, né? A questão do discipulado de líderes, né? Líderes discipulando líderes. E a gente vê personagens na Bíblia e tenta aprender com eles. A primeira personagem que vemos é Samuel, no primeiro livro de Samuel. O profeta, né? O último legislador, o último juiz, que liderou a nação de Israel. Todos conhecem a história, não precisa eu falar a história, mas a gente vai ver que na vida de Samuel, no final da sua vida, né, do seu ministério, 2 pessoas vai marcar a vida de Samuel. Samuel como um líder, como um pastor, como um mentor. Ele vai ser fundamental na vida de 2 personagens, que a primeira é Saul, a segunda Davi, né? Então, 3 reis marcaram a história de Israel. Primeiro foi Saul, Davi e Salomão. Para cada um podemos perguntar se eles tinham um mentor, um discipulador, né? Então, será que Saul tinha um mentor? Davi teve um mentor? E Salomão? Será que Salomão teve um mentor? Na época, o papel do mentor era desempenhado pelo profeta. Saul realmente teve um mentor, Samuel. Quando nos perguntamos sobre o papel e perfil do mentor, Samuel nos dá um exemplo e profundo exemplo em seu relacionamento com Saul. A gente vê que Saul foi influenciado diretamente por Samuel. Por exemplo, Samuel escolheu Saul, Samuel ungiu, Samuel reafirmou publicamente a unção de Saul como rei. Samuel confrontou Saul com seu pecado. Entristeceu-se profundamente por ele, ao ponto de, no capítulo 16, Deus falar para Samuel: Samuel, dó de Saul, tendo eu rejeitado. Então percebemos que Saul, ele teve esse mentor chamado Samuel. Saul era um homem que apacentava jumentos. Era uma pessoa pobre, vamos dizer assim, diante de um rei, diante do que é ser um rei. E Deus escolhe Saul e levanta ele como um rei. Ele é levantado, o povo aplaude, o povo apoia, o povo aceita, Samuel unge. No entanto, Samuel não conseguiu mudar o desvio do coração de Saul, nem a sua independência, rebeldia e seu egocentrismo. O mais trágico é que um dia Deus parou de falar com Saul. Mesmo quando este o procurou desesperadamente, em sua aflição, Saul tentou trazer Samuel de volta à vida, mas foi tarde demais. Os irmãos conhecem a trajetória de Saul. Depois que ele é ungido rei, ele começa a ter um declínio espiritual muito grande. Quantos pastores e líderes, né, andam de modo inconsciente como Saul? Deus lhe dá mentor, mas não prestam atenção. Foi o grande erro de Saul. Saul era desconhecido completamente. Deus levantou um mentor, Samuel, que ungiu o rei, mas depois de ele se tornar rei,
ele agora desprezou a mentoria de Samuel. Ele agora achou que poderia fazer do jeito dele, da maneira dele. Um dia possa ser que se acharam pequenos. Samuel encontrou Saul pequeno e ele cresceu no ministério, se tornou um rei. Mas o poder da posição de Saul o exaltou. Apesar de tudo que um ou outro mentor fez por eles, na hora que precisam ouvir uma perspectiva diferente das suas vidas, no caso de alguns pastores e líderes que andam de modo inconsciente como Saul, Deus lhe dá mentor, mas não prestam atenção. Um dia possa ser que se acham também pequenos, se acharam pequenos, mas o poder de suas posições os exaltaram, mudaram o seu coração, apesar de tudo, o que um ou outro mentor fez por ele, na hora que precisa ouvir uma perspectiva diferente do mentor, eles não aceitam, não querem ouvir, não sabem ser discípulos, aprendizes, porque acham que já alcançaram a maturidade espiritual. Com as melhores intenções, causam estrago e fazem muito mal ao nome e ao povo de Deus, deixando uma multidão de pessoas feridas atrás deles. Que o Senhor possa usar os exemplos de Saul, Davi e Salomão para contornar a história de muitos companheiros. A gente vê então esse primeiro exemplo, Saul, como um homem que tinha um mentor, mas desprezou a mentoria, desprezou o seu líder espiritual. Por se elevar a sua posição, achou que não precisava mais de Samuel. Samuel orientava, é por aqui, Deus mandou fazer assim, mas ele ia e fazia tudo ao contrário. Acabou perdendo a própria presença de Deus, como os irmãos conhecem a história. Já o caso de Davi. Davi foi escolhido por Deus, um homem segundo o coração de Deus. Sabemos que no Antigo Testamento os profetas ocupavam o papel de mentores, especialmente para os reis. O título do livro de 2 Samuel é um tributo ao profeta Samuel, que levantou os dois primeiros reis, Saul e Davi. Davi não teve apenas Samuel como mentor. Teve 5 mentores em diversas fases de sua vida, com 11 mentores específicos de discipulado ou conselho registrados na Bíblia. Sem falar as outras vezes que ele foi orientado, mas não foram registradas por pessoas que tinham esse cargo. Nós vamos ver, por exemplo, o primeiro mentor de Davi. Nós vamos ver Samuel ungiu Davi. Recebeu quando fugiu de Saul. É recebido por Jessé, o pai de Davi, e ali na casa do seu pai, Davi é ungido rei. Ajudou Davi a colocar as pessoas certas em postos de confiança. 1 Crônica 9, 22. Quando Davi foi ungido rei, que ele está ali sendo orientado por Samuel como ele deveria fazer quando chegasse ao trono. Até as posições de cargos de pessoas, ele foi orientado por Samuel. A sua palavra, a palavra de de Samuel para Davi, teve um peso profético muito grande. Nós percebemos então que Davi teve o primeiro mentor, Samuel. O segundo mentor foi Natã. Natã assessorou Davi na construção do templo, confrontou quanto ao seu pecado de homicídio e de adultério, e foi a chave na transição do reino para Salomão. Natã teve um papel muito fundamental na vida de Davi e de Salomão. Lá no 1 Reis, nós vamos ver o capítulo 1, tem 11 registros do nome de Natã, dada a importância desse mentor na vida de Davi e de Salomão. O terceiro mentor de Davi foi Usai. Como conselheiro, brilhou especialmente na crise de Davi com Absalão. O quarto foi Aitofel. O conselho de Aitofel, quando dava,
naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tanto Davi como Absalão seguiu os conselhos de Aitofel. O quinto mentor de Davi foi Gade, o profeta Gade, que era chamado o vidente. Advertiu Davi antes de ser rei, quando a sair da fortaleza e fugir de Saul. Olha, antes de Davi ser rei, ele já tinha também Gade como mentor, um profeta na sua vida. Ainda no final do reinado de Davi, Gade confrontou Davi em relação ao seu pecado de recenseamento, quando a mão de Deus pesou sobre Davi, porque ele mandou fazer a listagem de quantos soldados, de quantas pessoas tinha no seu reino. Deus desagradou e usou quem? Esse mentor chamado profeta Gade. Davi, um homem segundo o coração de Deus, tinha um estilo de vida aberto ao discipulado, pois sempre havia alguém que o ajudava a alinhar-se com Deus. Mesmo com esse coração, Davi tinha pontos cegos e caiu em erros pesados e pecados terríveis. Por ter consciência desses pontos cegos, Davi se rodeava de mentores. E você? Quer ser alguém segundo o coração de Deus? Então, aprenda de Davi, seja sempre mentoreado por alguém. É o exemplo que Davi deixa para nós. Então, Saul teve um mentor e desprezou. Davi teve mentores, não só um, mas vários mentores. Se cercou de mentores. E quando errava, ele era corrigido e ele não repetia o seu erro. Todo o pecado e erro de Davi, ele só cometeu uma vez. Ele não repetia o mesmo erro, porque ele era cercado de mentores. Já o terceiro exemplo que temos é Salomão. O que faltou em Salomão, irmão? Salomão tinha tudo, sim ou não? Salomão tinha tudo. O homem mais sábio da terra. Como seria o homem mais sábio da terra? As vantagens seriam enormes. Salomão tinha todas essas vantagens. Quando ele pediu discernimento a Deus e alegrou o coração de Deus, Deus lhe concedeu não só a sabedoria, mas riqueza e glória. Mas faltou uma coisa na vida de Salomão, um mentor espiritual. Os profetas, eles tinham esse papel fundamental. Nós vemos que Natã, ele aparece 11 vezes quando Salomão é empossado como rei. Mas depois disso, Natã sumiu. Só aparece ali a sua mãe, com a Betseba, Benai foi promovido a comandante do exército, e Zadok ficou como sumo sacerdote, o sacerdote principal de Israel. Enquanto Natã, desapareceu, que era para ser o mentor de Salomão. A gente não vê mais nenhum profeta falando com Salomão. Já perceberam isso? Então, no terceiro capítulo, Salomão recebe a graça de ser o homem mais sábio da terra, como rei e administrador sábio. Salomão tinha 11 assessores listados por nome e função, mas em todas as funções não aparece a função de profeta. Como o homem mais sábio da terra poderia começar tão bem e terminar tão mal? Ele terminou como autor de Eclesiastes, dando um grande grito de tristeza: tudo é vaidade. Seu filho sucessor foi tão tolo que logo o reino se dividiu, e este ficou apenas com Judá, perdendo as outras 10 tribos. As sementes da destruição apareceram na falta de singeleza de coração e na desobediência a 3 coisas que o rei não podia fazer segundo a lei de Moisés. A primeira é adquirir muitos cavalos, segundo, muitas esposas, e terceiro, muito dinheiro. Salomão teve as 3 coisas proibidas pela palavra de Deus. Por falta de quê? De ter um profeta, de ter um mentor que o confrontasse. Assim, ninguém o confrontou. Quando ele se desviou gradativamente, provocando a ira de Deus, acabou perdendo o seu reino e tudo que conquistou por falta de quê? De um mentor. Então, Salomão foi o rei que desprezou o mentor, não teve mentor. Sendo honesto, com qual dos 3 reis você mais se parece hoje? Como Saul, Deus lhe deu um mentor, mas você não está prestando atenção nele. Como Davi, você demonstra ser uma pessoa segundo o coração de Deus e tem um estilo de vida mentoreado. Como Salomão,
você tem companheiros e conselheiros, mas não tem mentor. Quantos pastores e líderes caminham como Salomão, do que mais precisam, tendo diploma, domínio da Bíblia, carga, autoridade da ordenação, apoio da denominação e um bom grupo de oficiais. O pastor que não aprende a ser como Davi, nunca será um modelo para seus líderes. Não sendo mentoreado ou pastoreado, no final das contas, não saberá mentorear ou pastorear seus líderes também. Todo o seu trabalho, a exemplo de Salomão, pode facilmente ser perecido de quem constrói uma casa na areia. É mais fácil driblar o Senhor do que um bom mentor. É mais fácil nos enganarmos com o fato de que Deus concorda com nossos pequenos desvios ou pecados de estimação do que ganhar o apoio de um bom mentor em relação a isso. Então, precisamos despertar e ir atrás de um mentor. A mentoria, ela é fundamental, porque o pastor, e eu concluo aqui, o pastor, ele tem pelo menos 6 dores. A primeira é a dor da família, o peso. A família é a 4ª maior causa de desistência do ministério de muitos pastores. A administração do tempo é uma outra dor, saber administrar o tempo. Empobrecimento do devocional, finanças, é uma outra dor. A tentação é uma outra dor que todos nós sofremos, seja com sexo oposto, seja com poder, seja com dinheiro. E a solidão é uma dor muito forte. Muitos pastores estão vivendo essa solidão. Não dá tempo aqui trazer dados, mas a solidão tem sido algo presente na vida de muitos companheiros. Por não terem mentores, não terem com quem se abrir, não terem com quem conversar. Então, aqui percebemos, só para concluir essa pequena reflexão, o tipo de mentor que nós devemos procurar. Qual o tipo de mentor que precisamos ter? Alguém que tenha caráter. Segundo, pessoas que tenham habilidades que eu e você não tem, que nós desejamos ter, mas nós não temos todas as ferramentas. Então, tem sempre alguém que tem especialidade, que tem algo a mais que a gente pode extrair dessa pessoa. Ele pode ser um mentor naquela área que você tem deficiência. Como extrair, então, o melhor de um mentor? Fazendo perguntas inteligentes. Precisamos de 3 mentores, pelo menos. E aí eu fecho, meu tempo exauriu aqui agora. Precisamos de pelo menos 3 mentores, 3 tipos de mentores na nossa vida. Primeiro tipo de mentor é o mentor espiritual. Mentoria espiritual. Segundo, mentoria de liderança. E terceiro, mentoria organizacional, porque nós lidamos também com a administração da igreja. Então, precisamos entender que a mentoria promove conexões saudáveis. Quando o coração do pastor não é pastoreado, ele caminha solitário, como uma presa fácil, correndo o risco de ser destruído pelo inimigo. Então, meu querido companheiro, não ande sozinho. Deus nunca esteve só. Deus sempre teve companhia do Filho e do Espírito Santo. Sozinho, nós não conseguimos fazer muita coisa, não conseguimos ir longe. Podemos ir até mais rápido, mas não conseguiremos ir tão longe. Então, eu deixo aqui esta reflexão, que possamos verdadeiramente entender que em tempo como nós que estamos vivendo, precisamos estarmos sempre juntos, mentoreando uns aos outros, para termos qualidade de vida, para termos um ministério cada dia mais saudável e mais próspero. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa falar mais fortemente ao seu coração a esse respeito, e eu agradeço a todos vocês por essa oportunidade de compartilhar esta palavra convosco. Amém? Amém. Que Deus te abençoe e te fortaleça, meu companheiro.